Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Assim nos diz a palavra de Deus. Lucas 22, a partir do versículo 39. E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando nos detemos sobre este texto das Escrituras, é importante nos lembrarmos que estamos aqui naquele momento da narrativa sobre a vida de Cristo Jesus, em que ele está muito próximo da cruz do Calvário. Ele está caminhando para a cruz. E nada há de detê-lo nesta caminhada. Mas é importante recordar que Jesus tem clara consciência do que significa a cruz, de tudo o que está envolvido nela. Quando ele ora ao Pai, certamente ele demonstra isso e nos ensina com clareza sobre este momento de profunda agonia que ele enfrenta. Veja que o verso 44 nos diz: e estando em agonia. O Getsemane mostra para nós um momento extremamente agônico, se quisermos chamá-lo assim, de luta, de combate. É um momento em que estão em jogo questões fundamentais. É um momento em que o Senhor nos mostra como, ao longo da vida, enfrentar situações difíceis, complexas, certamente nos chama continuamente a nos fortalecermos no Senhor. À semelhança dele, voltarmos-nos para o Senhor, orarmos ao Senhor. Um detalhe interessante, certamente, ao considerarmos este texto, é recordar que nós temos pelo menos dois paralelos a ele nos outros evangelhos, tanto em Mateus quanto em Marcos. E em cada um dos relatos, nós temos alguns pontos específicos, que não coincidem necessariamente com os demais, e formam, afinal, todo um conjunto importante para nos dar uma ideia do que está acontecendo neste momento. Mas, quando olhamos para o Getsemane, podemos aprender com o Senhor Jesus importantíssimas lições sobre a oração, o seu significado, o seu lugar na nossa vida. Quem melhor do que ele para nos ensinar sobre isso? Ele diz no verso 40: orai para que não entreis em tentação. No verso 46, de novo, repete: levantai-vos e orai, para que não
entreis em tentação. Pelos relatos dos outros evangelhos, nós verificamos como os discípulos que estavam com ele, de alguma maneira fraquejaram naquele momento. E ele pergunta: vocês não aguentaram resistir comigo por 1 hora que fosse? E lembrar que eram os mesmos que haviam prometido a ele anteriormente que jamais o abandonariam. Mas falharam. Precisamos nos recordar, e a Escritura sempre nos mostra isso, que não se trata de termos uma espécie de autoconfiança, como se nós, de nós mesmos, tivéssemos recursos extraordinários. Precisamos estar em constante oração diante de Deus, em constante dependência dEle, para não entrarmos em tentação, para enfrentarmos a tentação ou a provação que seja e sairmos vitoriosos. É interessante recordar mais uma vez que Paulo, ao descrever a armadura de Deus, encerra a descrição com a oração, de alguma maneira mostrando-nos que a oração finalmente envolve toda a armadura de Deus. Oração se refere à luta, a combate. Nosso Senhor estava aqui lutando em oração. Veja, por exemplo, que o verso 44 diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. Este é um momento dramático. Nós não deveríamos jamais diminuir a gravidade do que está acontecendo aqui. Ele está enfrentando tudo aquilo que significa, e que ele sabe que significa, ir para a cruz. Levar sobre si os nossos pecados. E ao levar sobre si os nossos pecados, ter que suportar sobre si a ira de Deus. Ter que participar, ter que receber o próprio cálice da ira de Deus. É isso que vai acontecer. E ele sabe disso. E esta é uma perspectiva que aterroriza, que atemoriza. Mas ele está firme com o Pai. E aqui ele nos ensina aquilo de que jamais deveríamos esquecer. Porque ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ao longo de todo o seu ministério, ele nunca teve dúvida alguma de que veio cumprir a vontade do Pai. E mais uma vez ele o faz aqui. No momento de maior dor, de maior agonia, para usar o termo que a Escritura usa, ele se submete à vontade do Pai. E assim como ele ensinou na oração do Pai Nosso, ele diz mais uma vez: mas seja feita a tua vontade. É isto que ele nos ensina, a nos submetermos completamente à vontade soberana de Deus. Seja feita a tua vontade. Ele sabe o que significa, e lá na cruz, ele diz: por que me desamparaste? O que demonstra o que o pecado faz. Naquele momento, lá na cruz, ele experimentou com toda a realidade o que o pecado faz no relacionamento entre Deus e o homem. Como ele quebra este relacionamento e como ele faz separação entre Deus e nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um Deus justo e justificador enviou seu Filho para morrer em nosso lugar.
Aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E é para isso que ele está caminhando agora. Seja feita a tua vontade. Quanto maior a agonia, mais ele orava. Quanto mais enfrentamos quaisquer dificuldades que sejam, precisamos nos fortalecer mais e mais em oração. Por que ainda acreditamos que é possível enfrentar o que quer que seja com nossos próprios recursos e não com o poder de Deus sobre nós? Por que continuamos a trocar o poder de Deus por aquilo que nós achamos que de alguma forma vai nos dar o que quer que seja? Ele nos mostrou que no momento supremo, ao enfrentar o desafio maior, ele orou ao Pai, orou intensamente. Graças à sua vitória aqui, no Getsemane, ele está agora plenamente preparado para enfrentar tudo o que virá. Lá no Getsemane, ele venceu. Lá no Getsemane, ele nos mostrou com clareza como é fundamental submeter-se à vontade soberana de Deus. Lá no Getsemane, ele nos mostrou o que ele fez por nós. E porque ele venceu, nós também somos vitoriosos. Porque lá no Getsemane, ele saiu fortalecido, pôde enfrentar a cruz e conceder-nos vida em seu nome. Às vezes, a forma como nós falamos da oração faz com que a oração pareça ser algo sem maiores consequências. Às vezes, quando falamos sobre a oração, fica parecendo que a oração é única e tão somente algo para cumprirmos tabela. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Se queremos aprender a ser como Jesus, precisamos aprender a orar com Ele. Os discípulos pediram um dia a Ele: ensina-nos a orar. E precisamos continuar pedindo a Ele: ensina-nos a orar. Porque, diz a Escritura, nós não sabemos orar como convém. Mas, graças a Deus por isso, o Espírito Santo nos auxilia, nos sustenta e nos chama a termos realmente uma vida de oração. Uma igreja que não ora está negando a sua própria natureza como igreja. Uma igreja que não ora, aparentemente esqueceu do que o seu Senhor fez por ela. Quando olhamos para o Getsemane, lá nós encontramos nosso Senhor. Seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Será que nós temos alguma dúvida de que ele estava lutando terrivelmente ali? De que havia agonia profunda naquele momento?
e era por nós. Lá no Getsemane, ele podia olhar para cada um de nós. Lá no Getsemane, ele podia, com clareza, visualizar o seu povo, a sua igreja. A sua igreja que agora é chamada a orar e a experimentar este mesmo fortalecimento e a experimentar o poder de Deus sobre a sua vida. E a experimentar, em verdade, o que significa estar no único lugar apropriado em que devemos estar, no centro da vontade soberana de Deus.